Olá, somos a JS Caetés e você está no podcast Vamos Juntos. Aqui nós vamos refletir, rezar e desenvolver ainda mais a nossa espiritualidade, confrontando a fé com a vida e te convidamos a abrir a mente e o coração. Vamos juntos! Você escutou a voz da Ariane Brito, é uma jovem que faz parte também das atividades paroquiais aqui, é da equipe do nosso podcast, do Conselho da JS, da Pascom, está sempre aqui com a gente. É uma alegria poder te receber aqui nesse nosso podcast. Já estamos no mês de setembro, mas como o mês de agosto é conhecido como um mês que nunca acaba, vamos falar um pouquinho mais a respeito do fiapinho do finalzinho do mês de agosto, quando nós celebramos o dia da vocação do catequista, da catequista. Foi o dia 29 de agosto, finalzinho mesmo, e a gente ainda conseguiu fazer essa lembrança tão linda dessa vocação maravilhosa na igreja, que é a vocação de catequista. Você já ouviu falar nesse termo, né? Catequese, catecismo. O que é que significa isso? De onde é que vem? E qual que é a relação de Dom Bosco com isso? Qual que é a relação do nosso querido pai mestre da juventude, já que estamos, acabamos de celebrar um mês de nascimento dele? O que é que a vocação do catequista tem com relação à vocação de Dom Bosco? A história dele, a vida dele. Vamos conhecer um pouquinho sobre todas essas coisas hoje nesse nosso podcast. O desafio é em 20 minutos poder esclarecer tudo isso para vocês. Vamos juntos? A palavra catequese reporta ao termo instrução, porque a palavra vem do grego e significa soar nos ouvidos, ecoar pelos ouvidos, ensinar a palavra que se escuta. É isso que significa, então, o termo catequese. O catecismo tem duas significações na nossa fé. Primeiro, referente a um livro onde contém todo o símbolo da nossa fé. O catecismo é o livro que contém toda a nossa doutrina. A doutrina cristã católica está contida neste livro chamado Catecismo. Inclusive, ele está disponível no site do Vaticano. Você pode conferir lá pelo site sem precisar baixar nada. E também você pode comprar em alguma livraria católica. O termo também catecismo está referente à formação para a vivência da fé cristã. Então, eu estou na catequese, eu faço catecismo. No entanto, esse termo, essa segunda referência aí da palavra catecismo, ela não é muito acertada, né? É melhor você dizer assim, estou na catequese, estou na preparação para a vivência da fé cristã, para aprofundamento da fé cristã. Então é isso que significa o termo catecismo e catequese. Então o termo catequista é aquele que ensina a fé, ensina sobre a nossa fé para as pessoas. As pessoas que estão ainda aprendendo a fé, estão no caminho de desenvolvimento da fé, de preparação para viver verdadeiramente a sua fé dentro dos sacramentos, são os catecúmenos. Então, se você ainda não recebeu o batismo e você está se preparando para isso, você é um catecúmeno. Certamente você já deve ter escutado essa palavra em alguma oração da Assembleia, durante a missa. E então, o termo catecúmeno está ligado à pessoa que está fazendo, está no percurso de formação da catequese. Bom, desde o início da nossa vivência de fé, o aprendizado da fé cristã católica acontecia pelo método de catequese, que é a fala e a escuta numa perspectiva de você memorizar e decorar aquilo que você ouvia para repetir aos mestres que te ensinavam. Então a gente repetia palavras, até mesmo frase por frase, expressão por expressão, daquilo que era ensinado para a gente. A tradição oral, ou seja, a fala, o ensino através da fala e que ficou sendo passado de geração em geração, também desse jeito, pela fala, pela escuta, pela repetição daquilo que se falava, e o testemunho dos primeiros que viveram a nossa fé faz parte da maneira de passar a fé. Faz parte da missão do catequista anunciar o evangelho, falar a mensagem de Jesus, levando as pessoas até a maturidade cristã. Porém, é também um processo no caminho do conhecimento de Deus, mas que visa a santificação e a espiritualidade da pessoa que está na catequese, do catequizando, mas que tem como objetivo também a santificação e a espiritualidade do catequizando, ou seja, do catecúmeno, da pessoa que está lá na vivência da catequese. O documento de Puebla, no número 351, já afirma algo como que catequizar é comunicar Jesus Cristo no Espírito Santo para poder transformar a pessoa por dentro,
de modo que a palavra tenha eficácia histórica na sociedade e no cosmos, ou seja, no universo. O grande desafio atual é que, após o primeiro anúncio, a gente tenha pessoas que, acolhendo o chamado do Senhor, sintam-se animadas e entusiasmadas a aprofundar a fé, tornando-se testemunhas de Jesus Cristo ressuscitado hoje. O catequista nos apresenta a boa notícia, a boa nova, o Evangelho, que é Jesus Cristo, presente na mensagem que Deus envia ao mundo, sua mensagem de salvação. É por isso que a catequese não pode ser somente uma aula sobre Deus. Na escola a gente tem uma matéria chamada Ensino Religioso, que fala sobre o fenômeno da fé, sobre as questões religiosas, inclusive de outras religiões que não é a religião cristã. Então, é uma outra perspectiva. A catequese não é a aula. Então, atenção a você jovem ou aos seus pais que dizem assim, eu vou matricular meu filho nas aulas de catecismo, como eu escutava muito, né? Não é aula de catecismo. A gente vai vivenciar a catequese, porque a catequese é a passagem da fé a outra pessoa, a comunicação da fé. De outra forma, é apenas um conhecimento de uma religião, no máximo. Catequizar não é simplesmente ensinar, muito embora faça parte da catequese o ensino, a educação, a formação, mas o que importa mesmo é o anúncio e o aprofundamento da fé. A catequese esclarece o que é revelado pelo Senhor e que nos é transmitido pela nossa igreja. A catequese é carregada de vitalidade e de profundidade. É por causa disso que a gente pode, com certeza, afirmar a fundamental e importante missão das pessoas que são catequistas dentro da nossa comunidade de fé. Porque contribuir para o conhecimento da pessoa de Jesus é algo que vai além de uma simples transmissão de conhecimento. A catequese é uma atividade necessária para o conhecimento mais profundo da pessoa e da mensagem salvadora de Jesus Cristo. É por isso que nesse nosso podcast a gente quer sempre prestar aqui a nossa homenagem e dizer o quanto respeitamos e admiramos essa linda vocação na igreja, que é a vocação da pessoa que é catequista. Até agora a gente falou sobre o que é o fazer da catequese, né? E isso pra gente é uma vocação. Por quê? Quando Jesus está lá na vivência com seu povo, na vivência com sua comunidade, com seus primeiros cristãos, ele fala muito categoricamente: ide anunciai o Evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois ele diz: eis que estou com vocês até o fim dos tempos. Jesus mesmo nos envia a ensinar, a evangelizar. E o ser catequista é evangelizar exatamente aquilo que é principal na nossa fé. A mensagem de amor de Jesus Cristo na vivência da comunidade. Porque não adianta falar de amor e não falar de relação com outras pessoas. Porque a gente só entende que Deus nos ama a partir da relação que Ele teve com a gente. Pelo fato de nos ensinar, de enviar patriarcas, juízes, profetas, reis, por fim, enviar o próprio Jesus, seu Filho, para nos falar de amor, e tantos outros santos que foram inspirados por Ele para continuar evangelizando, falando de Deus para as pessoas. Isso é vocação, minha gente, é o chamado que Jesus Cristo nos faz, para a gente evangelizar. Uma dessas pessoas que tanto evangelizou, principalmente os jovens mais pobres, já sabemos, nosso querido pai mestre das juventudes, São João Bosco. Dom Bosco, em sua missão de evangelizar jovens, de, como a gente sempre diz, né, formar bons cristãos e honestos cidadãos, ele não hesitou em nenhum momento em falar sobre Jesus, em catequizar. E a gente vai observando isso na história dele. Primeira experiência de catequese que Joãozinho Bosco, ou seja, Dom Bosco, pequenininho, criança, teve, foi com a sua mãe, que já falamos tanto aqui, nossa querida mamãe Margarida, que é a mãe de Dom Bosco, e foi a sua primeira catequista. Depois a gente foi percebendo outras pessoas no caminho de Dom Bosco que foram ajudando ele. No futuro, quando Dom Bosco finalmente desenvolveu o Oratório Salesiano, dentro da principal missão do Oratório Salesiano estava a catequese. Dom Bosco principalmente reunia aqueles meninos que estavam na rua para catequizá-los. Por quê? Ele entendia que o ensino da fé, que a percepção e a formação do bom cristão
podiam tornar aquele jovem um cidadão de bem na sociedade. Aquele jovem catequizado, evangelizado, poderia ser uma boa pessoa no mundo, poderia contribuir com a comunidade de maneira boa, de maneira a construir de fato uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais de Deus. Se hoje existe uma obra tão grande salesiana no mundo, em mais de 130 países, como a gente sempre diz, como a gente vive, por exemplo, a nossa missão na paróquia São João Bosco, veio exatamente desse desejo de catequizar jovens mais pobres. Esse objetivo de Dom Bosco é continuado por nós salesianos, pelos outros grupos que também se identificam com a missão e com o carisma salesiano, da qual chamamos de família salesiana, para poder evangelizar. Na nossa paróquia São João Bosco, a gente tem também um grupo forte de catequistas, com certeza na sua também, e eu te faço o convite a você procurar relembrar o nome da sua catequista, do seu catequista, tentar mandar uma mensagem para ele essa semana, dizendo que rezou por eles, porque eu acho que vai valer a pena, para eles vai ser muito bom esse reconhecimento, certo? Na nossa missão salesiana, a vivência de catequese é algo fundamental. Como eu falei para vocês, a origem da nossa congregação, a origem da missão salesiana se deu a partir do intuito de catequese. Então eu vou ler aqui para vocês um trechinho de uma passagem onde Dom Bosco faz uma catequese muito bonita, e acho que pode ser para a gente também, para todos os outros catequistas, uma instrução, uma orientação muito linda. Esse trecho é retirado do livro Memórias do Oratório de São Francisco de Sales, inclusive já recomendei aqui a leitura, porque você não vai se arrepender. 12º capítulo fala assim: Festa da Imaculada Conceição e início do oratório festivo. Mal entrei no colégio de São Francisco, vi-me logo cercado por um bando de meninos que me acompanhavam pelas ruas e praças, até mesmo na sacristia da igreja do instituto. Não podia, entretanto, cuidar deles diretamente por falta de local. Um feliz encontro proporcionou-me a oportunidade de tentar a concretização do projeto em favor dos meninos que erravam pelas ruas da cidade, sobretudo dos que deixavam as prisões. No dia solene da Imaculada Conceição de Maria, 8 de dezembro de 1841, estava a hora marcada, vestindo-me com os sagrados paramentos para celebrar a Santa Missa. O sacristão, José Comotti, vendo um rapazinho a um canto, convidou-o a ajudar-me na missa. Não sei, respondeu ele todo mortificado. Vem, replicou o outro, tens de ajudar. Não sei, retorquiu o menino, nunca ajudei. És um animal, disse o sacristão enfurecido. Se não sabes ajudar a missa, que vens fazer na sacristia? E assim dizendo, tomou o espanador e começou a desferir golpes nas costas e na cabeça do pobrezinho. Enquanto este fugia, gritei em voz alta: que está fazendo? Por que bater nele desse jeito? Que é que ele fez? Então o sacristão respondeu: se não sabe ajudar a missa, por que vem à sacristia? E eu falei: mas você agiu mal. E o sacristão respondeu: e que lhe importa? Então eu respondi: importa muito, porque é meu amigo. Chamei-o imediatamente, preciso falar com ele. Oi, rapaz! Pus-me a chamar, e correndo atrás dele, garantindo-lhe melhor tratamento, trouxe-o para junto de mim. O rapaz aproximou-se, a tremer e a chorar pelas pancadas recebidas. Já ouviste missa? Disse-lhe com maior amabilidade que pude. Não, respondeu. Vem então ouvi-la. Depois gostaria de falar de um negócio que vai te agradar. Era o meu jeito de aliviar o sofrimento do pobrezinho e não deixá-lo com a má impressão que lhe causara ao sacristão. Celebrada a missa e terminada a ação de graças, levei o rapaz ao coro. Com um sorriso no rosto e garantindo-lhe que já não devia recear novas pancadas, comecei a interrogá-lo assim: meu bom amigo, como te chamas? Bartolomeu Garelli. De onde és? De Asti. Tens pai? Não, meu pai morreu. E tua mãe? Morreu também. Quantos anos tens? 16. Sabes ler e escrever? Não sei nada. Já fizeste primeira comunhão? Ainda não. Já te confessaste? Sim, quando eu era pequeno. E agora, vais ao catecismo? Não tenho coragem. Por quê? Porque meus companheiros mais pequenos sabem do catecismo e eu, tão grande, não sei de nada. Por isso fico com vergonha de ir a esses ensinamentos.
Se te desse catecismo à parte, você viria? Então sim, respondeu ele. Gostarias que fosse aqui mesmo? Com muito gosto, contanto que não me batam. Fica sossegado, que ninguém vai te maltratar. Pelo contrário, serás meu amigo. Terás de haver-te somente comigo e mais ninguém. Quando queres começar? Quando o Senhor quiser. Esta tarde serve? Sim. E se fosse agora mesmo? Sim, agora mesmo, que bom. Levantei-me e fiz o sinal da cruz para começar. Meu aluno não o fez porque não sabia. Naquela primeira aula procurei ensinar-lhe a fazer o sinal da cruz e a conhecer Deus Criador e o fim porque nos criou. Embora tivesse pouca memória, conseguiu, com assiduidade e atenção, aprender em poucos domingos as coisas necessárias para fazer uma boa confissão. E pouco depois, a Sagrada Comunhão. A esse primeiro aluno juntaram-se outros mais. Durante aquele intervalo, limitei-me a alguns adultos que tinham necessidade de catequese especial, sobretudo aos que saíam da cadeia. E foi assim que Dom Bosco começou a vivência de sua catequese. Pelo que a gente pôde perceber dessa narração aqui, a gente nota o cuidado e o carinho que Dom Bosco tinha com relação àquele menino. A preocupação de que o jovem não tivesse uma má impressão da igreja, não tivesse uma má impressão das pessoas da comunidade. E com respeito, com carinho, ele começou a falar de Deus. Ele mostrou para aquele jovem, para os jovens que o acompanhavam, uma face de Deus mais simpática, que é a verdadeira face dele, que é uma face de amor. Porque a gente não diz que Deus é amor? Como é que a gente vai dizer de Deus amor sendo grosseiros? Não tem condição, né, gente? Não faz sentido. E é assim que a vocação do catequista se expressa, através do ensino sobre Deus, falando como o próprio Deus, na linguagem do amor, na linguagem do cuidado, do respeito, do carinho. E pelo que a gente viu também na narrativa sobre essa primeira catequese, sobre o início do nosso oratório salesiano, Dom Bosco não fez um ensinamento só para uma criança. Esse jovem, que ele conversou com ele, tinha mais ou menos 16 anos, depois outros adultos se juntaram. Assim, o ministério, o serviço do catequista, não deve ser somente restrito a crianças, à iniciação cristã de crianças, porque a missão é muito mais ampla. Deve abranger todas as etapas da vida das pessoas que precisam continuar no processo de encontro com Jesus. Pela ação dos catequistas, a igreja é viva e ativa. E, por causa dessas pessoas catequistas, quer espalhar a palavra de Deus. Por eles e por elas, a igreja nos diz: não basta saber, a gente tem que acreditar. Acreditar e estar convencido do amor de Deus por todas as pessoas. As pessoas catequistas são evangelizadoras, são missionárias, levam as pessoas a um encontro com Cristo e aprofundando a vida cristã com todas as consequências do crer. Pela ação das pessoas catequistas, pretende-se aprofundar após despertar no outro a maravilha, a admiração, a atração por Deus. A vocação de catequista é sempre um dom de Deus. E como eu falei no início, esse nosso podcast quer prestar essa linda homenagem a você, catequista, que está aí batalhando toda semana, todos os dias, pensando nos seus catequizandos. Muito obrigado pelo serviço que você presta. Eu quero agradecer aqui a minha catequista Carmen, que foi minha catequista lá na minha paróquia em Santa Rita, de Primeira Eucaristia. Ao meu catequista Jackson, que foi meu catequista também de Crisma. Sou muito grato a todos vocês pelo serviço que me prestaram. E também aos jovens da minha comunidade. Muito, muito, muito obrigado pelo serviço. Se você é catequista, quero te agradecer também a você que me escuta pelo serviço que você presta. Parabéns. Se esforce sempre mais em querer melhorar, em querer aprofundar também a sua fé, o seu testemunho. Saiba que os padres na sua comunidade podem te ajudar nisso. Existem tantas e tantas outras formações de catequista pela internet. Lembrando sempre, né, que a gente deve manter a nossa base de fé a partir do que os bispos da nossa igreja falam, né, principalmente na CNBB. Vamos procurar aprofundar cada vez mais essa linda vocação. Se você
é jovem, está aí na sua comunidade e deseja também evangelizar, talvez um caminho bacana para você seja o caminho de catequista. Te agradeço demais a tua companhia neste último episódio sobre esse especial da vida de Dom Bosco e as vocações da igreja. Te convido a continuar com a gente, nosso podcast tem um longo caminho pela frente e o que eu te convido é o que eu sempre tenho convidado todos esses nossos episódios. Para a gente poder caminhar e aprofundar a nossa fé, abrir nossa mente e o nosso coração para Jesus, vamos juntos! Esse podcast é uma iniciativa da AJS Caetés, Inspetoria Salesiana São Luís Gonzaga.